Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Estúdio B. De volta depois do Carnaval, tivemos uma pausa aí para curtir o Carnaval, agora de volta. Que você sabe que aqui é a nossa central de entrevistas com foco na Baixada Fluminense, tratando de diversos assuntos, principalmente em ano eleitoral de política. Hoje aqui ao meu lado a gente está recebendo o atual secretário municipal de Educação de Queimados, o Lenine Lemos, que eu já agradeço aqui a presença. Boa noite, Lenine. Muito obrigado pela sua presença. E também ao meu lado, a jornalista Vivian Carneiro, que vai me acompanhar hoje nesse nosso debate, nessa nossa entrevista com o Lenine Lemos. Primeiramente, boa noite mais uma vez para todos vocês. Boa noite. Se apresentem. Boa noite. Você já me apresentou. Sou Vivian, jornalista. Boa noite a todos, boa noite. Obrigado pela oportunidade, né, de poder esclarecer algumas dúvidas, de trocar aqui informações. Obrigado a você que está participando. Obrigado, Estúdio B. Eu acho que é importante ter esse espaço democrático para que todas as pessoas possam nos conhecer e saber aquilo que pensamos sobre a Baixada Fluminense, sobretudo sobre a nossa cidade. Exatamente. Vivian, você vai apresentar um pouquinho mais o Lenine para a gente? Vamos lá. Lenine Lemos é formado em Gestão e Marketing Estratégico e pós-graduado em Docência Superior e Gestão Pública. Atua no setor público desde 96. Já foi chefe de gabinete da presidência da Câmara Municipal de Queimados, coordenador de marketing do Senac Rio. E atualmente faz sua segunda gestão como secretário municipal de Educação de Queimados. A primeira foi entre 2009 e 2011, quando ele aumentou a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no município. Para quem não sabe, Lenine é irmão do ex-prefeito de Queimados, Max Lemos, é pré-candidato a prefeito pelo PSDB e é o pai da Júlia. E a gente vai muitos assuntos aqui, mas a gente vai começar falando de educação, Lenine, que acho que é um pouco dessa sua marca pública, né, dessa sua gestão, dessa sua passagem pelo setor público é a educação. E você tem uma história muito interessante, como a Vivian acabou de falar da Júlia, porque a Júlia ela é especial.
né? E você tem uma marca que eu fui fazendo uma pesquisa para te entrevistar hoje e eu vi muitas matérias dessa sua preocupação da educação especial. Queria que você primeiro, antes de falar da educação em Queimados, né, como um gestor público, falar o carinho que você tem por essa questão que é a educação inclusiva, a educação especial. Bem, primeiro que eu entendo que a educação no nosso país, não só na minha cidade, mas no nosso país, ela tem que ser uma educação de qualidade, uma educação para todos. A primeira coisa que eu fiz quando me tornei secretário de Educação pela primeira vez, em 2009, foi fazer uma especialização em gestão pública. E quando você estuda um pouquinho a matéria, quando você se aprofunda um pouco mais sobre a administração pública, e aí você pensa numa cidade para todos, nós precisamos trabalhar efetivamente a inclusão. Então já havia um movimento antes da Júlia, né? Claro que quando a Júlia nasceu, e nasceu de forma surpreendente com síndrome de Down, claro que a nossa vida mudou, claro que nós começamos a olhar o mundo de forma diferente e sentir a dor daqueles que têm dores complexas na área de preconceito, e nós vivemos um país com muita intransigência, com muita intolerância, e a Júlia é um grande presente para a minha vida, para a vida da minha esposa, e é um presente para a sociedade de onde eu moro, a cidade de Queimados, que é lá que eu moro, lá que eu nasci, e a minha filha, ela estuda na nossa escola pública e convive na cidade, né? Eu costumo dizer que, como eu moro na minha cidade, é lá que eu compro meu pão, é lá que eu compro meu peixe, é lá que eu corto meu cabelo, é lá que a minha filha circula na cidade inteira. Então eu quero uma cidade melhor para a minha filha e para os filhos dos munícipes daquela cidade. Então nada melhor do que ter um exemplo dentro de casa e aplicar as ações de inclusão na educação é uma grande missão para todos nós. Qualificar os nossos professores, ampliar o número de salas de recurso nas nossas escolas, como foi feito, abrir as portas das escolas para as crianças especiais. E falando em crianças especiais e pessoas com deficiência física, nós não podemos deixar de lembrar que nós temos no mundo hoje um número muito grande de autistas e o número só aumenta. Só para vocês terem noção do que eu estou falando, a cada 600 partos nasce uma criança com síndrome de Down. E hoje, a cada 65 partos, nós temos a possibilidade de ter um autista. Então, olha o número de crianças autistas que estão nascendo, de pessoas com autismo, que nós vamos ter que cuidar, o Brasil e o mundo. Nós temos vários estudiosos, vários médicos estudando esse assunto, tem até um médico brasileiro nos Estados Unidos estudando os minicérebros para entender qual é a causa do autismo. E hoje ainda não tem. E nós temos vários políticos, vários deputados federais já buscando mais condições na cidade, para que as cidades possam atender o que nós chamamos de uma epidemia silenciosa. Eu estou vendo isso com muita preocupação. Nós temos diversas crianças nas nossas escolas com autismo, nós temos diversas crianças que não estão nas escolas com autismo, e a mãe e o pai não têm a informação e ela precisa chegar. Isso que eu ia perguntar. Às vezes até o próprio pai não sabe, né? Os pais não sabem que a criança não tem um autismo, não procura, não tem um ensino, né, porque você precisa ter um ensino voltado para essa criança, né? Ela precisa de um cuidado especial que às vezes a escola pública não tem, né? Nós temos em Queimados um setor que nós chamamos de CAEC, que é o Centro de Atendimento de Educação Especializada de Queimados. Então, como ele funciona? A professora, em sala de aula, ela identifica que o aluno tem alguma dificuldade de aprender. E aí ele é levado à orientação pedagógica e educacional e é enviado para o CAEC. Então, lá nós temos psicopedagogos, nós temos professores especializados lá, nós temos gente formada, é um espaço diferenciado para que, se for algo clínico, ele vai ser conduzido para a saúde da nossa cidade, para ser avaliado. Nós temos hoje lá um dos grandes médicos desse mundo e desse país, Dr. João Gabriel, que cuida de doenças raras.
Então, eles atendem no município de Queimados. O Dr. João Gabriel tem uma equipe que nos ajuda a identificar. Eles são enviados para fazer exames e tomar as devidas providências. Mas a escola identifica, a professora identifica e leva ao orientador pedagógico, depois ele vai para o CAEC, e lá no CAEC nós temos professores carinhosos e que atendem a rede. E reconhecido o trabalho pela Promotoria da Infância e Juventude, eles sabem tanto da importância do CAEC na cidade de Queimados que, mês passado, a promotora nos convidou e disse assim, tem que conseguir passe para as mães também, porque elas precisam levar as crianças e, às vezes, elas não têm condição de levar as crianças e acabam não levando. Então, precisa ser feito esse trabalho preventivo e um trabalho de acompanhamento. Tem muita gente achando que administrar é fácil, e a primícia da administração é planejar, organizar, dirigir e controlar. O controle faz parte disso. Então, nós temos uma equipe muito boa na educação, e eu sou apaixonado por educação por isso, porque ela não está só em sala de aula, mas a equipe tem que dar suporte. E você falou em administrar, e eu queria te fazer essa pergunta. A educação é um ramo enorme, claro, né, na área da gestão pública, e ainda mais quando a gente tem algumas bandeiras, como essa da educação especial, inclusiva, mas administrar um município é uma coisa gigantesca, enorme, né, e com vários problemas, e aí você coloca de todas as áreas. Você quer mesmo enfrentar isso? Ser candidato? Na verdade, o que acontece? Eu coloquei meu nome à disposição do nosso grupo político. Eu entendo que a cidade que eu nasci, a cidade que eu moro, é a cidade que eu vivo. A minha esposa, Ana Paula, professora da rede municipal e da rede estadual. A minha filha, ela vai crescer nessa cidade, na cidade que eu nasci, uma cidade ordeira. Tem muita gente que muda daquela cidade porque no passado teve um índice alto de violência. Eu moro no pé do Morro da Torre, se eu olhar para trás, eu vejo o Morro da Caixa d'Água, à direita eu vejo o Morro do São Simão e à esquerda eu vejo a Pedreira. Muita gente foi criada comigo naquela cidade. A minha filha, ela estuda na escola pública, estuda com os filhos das pessoas que moram na minha região. É lá que eu compro meu pão, é lá que a minha esposa dá aula, é lá que eu dou aula. Eu sou professor da Estácio de Sá, do Polo de Nova Iguaçu, do Polo de Queimados, do Polo do Nova América. Os meus alunos estão em Queimados, é lá que eu circulo. Então, eu coloquei meu nome à disposição por entender que a gente vem fazendo um bom trabalho na educação. Eu sou formado em gestão pública, então eu entendo da máquina pública, sei das dificuldades que o país vive, sei dos problemas que nós vamos enfrentar e nós sabemos onde estão as soluções. Nós temos um povo de Queimados, um povo ordeiro, um povo apaixonado nesse momento mesmo de chuva. Agora a gente percebeu isso, o governo entrou fazendo o seu trabalho, nós buscamos apoio lá com o deputado Max, que conseguiu muita ajuda com o governador do estado, mas nós vimos a população abraçando as pessoas, né? A população se viabilizando, igrejas se cotizando, abrindo as suas portas. Então, tem que ser apaixonado pela cidade que mora, pela cidade que vive, pela cidade que acredita. Você falou em dificuldade, Lenine. O que você acha, dentro desse ramo da educação, qual é a dificuldade que você acha que tem hoje dentro de Queimados? Bem, nós hoje atravessamos um problema que os 92 municípios do Rio de Janeiro atravessam e os mais de 5.500 municípios no Brasil eles atravessam. Nós estamos atravessando um problema financeiro muito grande, né? E eu queria fazer um pouco desse histórico, porque para que a população, para aqueles que estão assistindo essa entrevista, possam perceber a gravidade que a educação vive no Brasil. Eu fui secretário de Educação de 2009 a 2011. Então, nós consumíamos 68% dos recursos do Fundeb para folha de pagamento. E 32% nós utilizávamos para reformar a escola, para construir escola, para qualificar professor, para atender a manutenção da educação, porque a lei do Fundeb, ela preconiza isso. 60% no mínimo para folha de pagamento e 40% você pode utilizar para manutenção da educação.
Hoje, aí o prefeito Vilela venceu as eleições e me convidou para ser secretário de Educação de novo. E ele me entregou a seguinte condição. Falou, secretário, a realidade hoje é diferente de quando o senhor foi secretário de 2009 a 2011. A realidade hoje é o seguinte, 100% do Fundeb não está sendo utilizado com folha de pagamento. Por que isso aconteceu? Porque o ex-prefeito, o atual deputado Maxi Lemos, ele deu o maior aumento da história, o maior reajuste de salário da história da cidade para os professores. E nós temos um plano de cargos e salários que tornou o salário de Queimados o 6º ou 7º melhor salário desse estado. Então, os nossos professores, eles recebem rigorosamente em dia há quase 12 anos e com a correção salarial justa. Claro que não é o ideal, aliás, eu quero trocar a palavra justa, não é o ideal é que um professor ele tivesse um salário como um médico, mas não há recursos para isso. Então, nós utilizamos 100% do salário do Fundeb em salário, em folha de pagamento, e aí nós temos que ir para outras rubricas para atender as necessidades de manutenção de escola, pagamento de merenda, construção de creches, uniformes, kits escolares e manutenção geral, o aluguel de prédios que nós temos, porque para ter uma educação de qualidade para todos você precisa de espaço. Então, nós temos alguns prédios alugados, justamente que nós ampliamos a rede em 2009 até agora, a rede ampliou, nós atendemos mais de 5.000 alunos de 2009 até agora do número que tinha quando nós recebemos. Isso que eu ia perguntar, você mostra para a gente qual a dimensão dessa rede hoje, quantos alunos são, quantos professores, quantos prédios? Nós recebemos uma rede com 12.000 alunos, hoje nós temos quase 16.000 alunos. Nós temos, de 2009 para cá, nós compramos escolas, já havia uma escola grande chamada Centro Educacional Pedro Jorge, uma grande escola, que era o SENEC na época, e nós compramos e levamos para lá. Tinha uma escola que atendia 600 alunos, hoje o Leopoldo Machado, que nós compramos o prédio, instalamos o Leopoldo Machado lá, atende 1.780 alunos. Nós alugamos um prédio que estava fechado do antigo IEGA, Geraldo de Almeida, e ele foi de 0 a 1.500 alunos. Nós ampliamos a Escola Municipal Nelson Carneiro, que só funcionava o térreo, nós dobramos de tamanho, hoje ela atendia 400, atende hoje 900 alunos. Nós construímos a Escola Municipal Alberto Pirro, que ela funcionava dentro de uma igreja, e atendia 290, 350 alunos. Hoje a Escola Municipal Alberto Pirro atende 1.300 alunos. Nós acabamos de municipalizar a Escola Estadual José de Anchieta, que era agora ela é a Escola Municipalizada José de Anchieta, que tinha 400 alunos, ela agora está atendendo com quase 1.000. Nós dobramos o tamanho da Escola Municipal Oscar Fanchen, que é uma escola antiga que eu fiz lá o 3º ano, vou chamar de 3ª série na época, a Escola Municipal, e acabamos no final de dezembro agora de entregar a escola toda reformada, ampliada, auditório, cozinha nova, numa escola que funcionava com 400 alunos, vai para 1.200 alunos. Então, essas ações, todas essas ações, elas foram feitas porque havia uma demanda reprimida muito grande. E na medida que nós tivemos um melhor IDEB da história, de 2009 a 2011, chamou a atenção de quem tinha filhos na rede privada. E agora nós retornamos em 2017, e em 2017 para cá nós batemos o recorde lá de 2009. Hoje nós temos, de novo, o maior IDEB da história da cidade. Algumas escolas bateram a meta nacional, mas não foram todas. Hoje a gente não tem, nós estamos em busca da meta nacional. E hoje nós estamos no 2º lugar na Baixada Fluminense. É a nossa realidade, né? Nós fomos o município que mais cresceu na região metropolitana e deixamos o penúltimo lugar do estado para ser o 2º lugar na Baixada Fluminense. Perdemos só para Paracambi. Tem lá, quero mandar um abraço para o secretário Mariano, que é um amigo de coração. O secretário, eu sempre digo para ele, eu estou na tua cola. Ele é o primeiro colocado na Baixada Fluminense, que é a nossa realidade. Porque eu sou vizinho de Nova Iguaçu, sou vizinho de Japeri, eu estou aqui próximo a Belfor Roxo, de Lópolis e Mesquita. A minha realidade é essa. É claro que Miguel Pereira, que é a primeira colocada no estado do Rio de Janeiro, tem lá a secretária Mini, que é
uma grande amiga. Claro que o nosso sonho é chegar no IDEB de Miguel Pereira, mas é uma outra realidade, é uma outra sociedade, é um outro contexto e uma outra variável histórica e cultural. A gente precisa avaliar tudo isso. Mas dentro da Baixada Fluminense a gente fica muito feliz de estar ali encostado em Paracambi, que é quase uma cidade do interior, né, Mariana? Um grande amigo lá, secretário. Tem pergunta de internauta. Você quer fazer? Não, pode fazer. Aliás, eu vou agradecer a sua audiência. Pode continuar mandando, por favor. Só comentar aí nos comentários da nossa live, manda pergunta, que a gente vai fazer aqui no ar. Assim que der, a gente faz para o Lenine. Já tem a primeira pergunta, então? Tem sim, do Robson, Lenine, mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar da saúde. Ele está lembrando aqui que a maternidade está fechada e que já está em obras, eu acho que há quase 2 anos. E quais são os seus planos para a saúde? Primeiro que nós temos um maior orgulho de dizer que nós teremos agora uma maternidade pública. A maternidade que funcionava na cidade de Queimados era uma maternidade de empresário. Como assim? Ela era privada e o governo ele tinha que pagar lá as consultas, as cirurgias, como se fosse um convênio. Então o ex-prefeito Max ele iniciou esse projeto de compra da maternidade. Houve um problema sério de justiça e foi para a justiça para definir valor, como é que ia ser feito. Tudo isso foi resolvido, a maternidade foi toda reformada, centro cirúrgico de primeira linha. O prefeito atual, o Carlos Vilela, deu continuidade às obras, vai ser licitado agora a administração da maternidade com equipamento. Pronta, linda, todas, vocês precisam visitar. Queimados terá uma maternidade pública, do povo. E aí, um dia, nós vamos deixar a gestão e a maternidade vai ficar, não tem que fazer convênio com mais ninguém. Então, esse é trabalho com responsabilidade. Claro que não era o que nós esperávamos, né? Nós tivemos também um atraso que foi feito pela última administração da saúde, que isso é um outro detalhe, mas a responsabilidade é nossa, foi o prefeito Carlos Vilela que escolheu a secretária e quem administrava a saúde, mas nós assumimos a responsabilidade, nosso governo está unido, todos estão unidos para inaugurar a maternidade, para entregar para o povo, mas é de verdade, não é entregar com procuração, não, a maternidade é do povo. O senhor arrisca um prazo aí de entrega? Eu acredito que licitando, não havendo nenhum problema, eu acredito que no máximo em 2 meses nós vamos ter essa maternidade funcionando, é o nosso sonho. Até porque eu nasci em Queimados e eu quero ver outros munícipes nascendo. Na época que eu trabalhava no Extras, que não existe maternidade em Queimados. Não nasce cidadão queimadense que fala? Na verdade, a maternidade ela foi fechada não pela prefeitura, ela foi fechada pelo setor privado. Eles decidiram fechar a maternidade, nós decidimos comprar a maternidade. Vamos comprar, já que eles não querem ter a maternidade aberta, o poder público comprou, parcelou e comprou. Bom, tem uma pergunta aqui do Thiago Lenine. O ex-prefeito Max derrubou o colégio, não sei se isso fala assim, Ana Perobelli. E hoje, passados 5 anos, existe no lugar um esqueleto de estruturas metálicas. O secretário de Educação, Lenine, que está aqui com a gente, está no cargo há 3 anos e não concluiu a escola. Quando que esse colégio vai ser concluído para ser inaugurado? Será feito algum lançamento? Será feito algum lançamento para a reinauguração desse reinício das obras? Primeiro que não foi o atual deputado que derrubou a escola, né? A escola estava sendo reformada e ampliada. Eu não era o secretário na época, mas a professora Miriam, na época, abriu um processo de reforma e ampliação da escola. E quando a escola estava sendo reformada, houve uma rachadura na obra. A Defesa Civil, de forma muito responsável, a Secretaria de Obra, na época, convocou a Defesa Civil condenou o prédio e, imediatamente, a gestão alugou um espaço, criou um espaço para que os alunos fossem atendidos, e os alunos foram retirados de lá, e foi colocado um ônibus para buscar as crianças na comunidade, levar para esse espaço, e veja
Veja que curiosidade, eu quero deixar aqui essa notícia, que eu acho que é importante dizer para vocês, que quando as crianças estudavam naquela escola, lá na região do Paraíso, a escola nunca bateu a meta nacional, ela foi estudar num espaço que nós alugamos, nós colocamos lá e temos hoje uma das melhores equipes pedagógicas e professores excelentes naquela escola. A escola Ana Maria Perobelli é uma das nossas escolas que bateram a meta nacional. Então não houve prejuízo pedagógico, não houve prejuízo educacional. É claro que a escola não está funcionando num ambiente adequado que nós sonhamos, mas eu queria convidar qualquer pessoa do povo e a imprensa para entrar no meu gabinete, vocês vão ver o que tem na minha parede. É meta, está lá, tem o quadro da escola Ana Maria Perobelli na minha parede. Todos os dias, quando eu chego na Secretaria de Educação, eu olho para aquele quadro, porque é um desafio. Agora, por que não aconteceu? Nós tivemos alguns problemas com a empresa desistiu da obra, nós vamos licitar agora, no máximo em 20 dias, uma nova empresa para iniciar. E outra coisa, nós ficamos 2 anos com muita dificuldade financeira, de repasses, e nós priorizamos ampliar e reformar a Escola Municipal Oscar Fanchen, porque ela estava atendendo uma demanda muito grande. Mas nem por isso a Escola Ana Maria Perobelli deixou de funcionar e deixou de entregar um ensino de qualidade, porque no Brasil a gente mede o ensino de qualidade através da Prova Brasil. E a Escola Ana Maria Perobelli é uma das escolas de Queimados que bateu a meta nacional. Lenine, você falou de metas. Qual uma meta assim que você tem, como você falou, você tem no seu gabinete várias metas, uma meta que você ainda não conseguiu concluir, não vai conseguir concluir até o final desse ano, mas assim, vou perseguir, vou conseguir, uma meta que você é minha, uma meta minha. Eu acredito muito no trabalho, eu me formei em estratégia, eu trabalho muito com estratégia e com planejamento. Eu já vi muito candidato contar história e dizer que vai colocar a cidade de Queimados toda com escola integral. Estão mentindo para você. Isso não é possível acontecer com a realidade financeira e econômica desse país e como vive municípios pobres como o de Queimados. Mas o nosso objetivo é entregar um ensino de qualidade e um ensino para todos. Nós queremos ter uma escola inclusiva, uma escola sem preconceito, uma escola civil, uma escola onde o professor seja respeitado, e é o que está acontecendo. Nós não temos, nos últimos 3 anos, nenhuma ocorrência de violência ao nosso professor. De 2017 para cá, nós não temos um aluno que agrediu o professor em sala de aula. Não há violência nas nossas escolas, e do lado de fora nós temos uma guarda municipal, junto com o 24º Batalhão, nós temos um grupo de WhatsApp que está escrito lá, Escola Segura. Qualquer problema que tem externo, marcação de briga pelo WhatsApp em algum lugar, a Escola Segura é acionada, então ou chega a guarda municipal, ou chega a Polícia Militar através do 24º Batalhão. Nós sonhamos com isso. Nós sonhamos com isso. Números, prédios com mais qualidade, mais conforto para o professor, para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Nós temos um sonho de ter um espaço para ciências, com laboratório, com robótica. Isso nós colocamos lá no PAR, no plano de articulação do MEC, lá do governo federal. Tem lá quase 4 milhões que nós solicitamos ao governo federal para ter laboratórios para esses alunos, quando ele chegar do 6º ao 9º ano, para que o professor de ciência possa desenvolver um trabalho diferenciado, o professor de matemática possa desenvolver um trabalho diferenciado. Eu acredito na escola pública, acredito muito na escola pública. Eu acredito que esses alunos, e a grande maioria deles, quando deixam o 9º ano na nossa rede pública, eles estão indo para uma FAETEC, para uma escola federal. Uma grande maioria deles estão indo fazer o ensino médio porque eles aprenderam a gostar da escola. Eu fiquei muito feliz agora no final do ano, quando nós realizamos as formaturas do 9º ano, e eu vi o testemunho de muitos alunos que iniciaram seus estudos na nossa escola pública, no pré-escolar, e eles estavam formando no 9º ano, alfabetizados, escrevendo, fazendo as suas operações e sonhando
com a universidade, sonhando em passar pelo ensino médio, para uma escola técnica e para uma universidade. Valorizar mais a educação. Nós entendemos que a educação tem que estar em todos os lugares. Se a gente tiver uma boa educação, a gente vai ter uma saúde melhor. Se a gente tiver uma boa educação, não vai haver gente atravessando o sinal vermelho, não vai ter gente na área de segurança nos afligindo, nós vamos ter mais cultura. Eu acredito que tudo passa pela educação. Lenine, a educação, claro, ela é importantíssima, né? Mas, na sua visão hoje, qual é o maior desafio de Queimados, do município? A gente sabe que a falta de recursos é enorme na Baixada, principalmente. E aí, emendando também nisso, como é que você pensa, se for eleito, né, se você for participar mesmo da disputa eleitoral e sendo eleito, como você vai conseguir recursos? Porque a gente sabe que isso é bastante complicado também. O Brasil tem uma máxima que os políticos, quando chegam em Brasília, eles nos respondem todas as portas que nós vamos bater. Tem projeto. O Brasil tem muito dinheiro nos seus ministérios, mas falta projeto. Nós colocamos em 2017 mais de 45 milhões de projetos no MEC, no PAR, no Programa de Articulação do Governo Federal. Nós colocamos construção de 4 creches, nós colocamos a construção de laboratórios de ciência. Das 4 saíram 3, não foi? Das 4, Das 4 creches. Tem uma creche que foi empenhada agora, parcialmente, mas nós vamos já, assim que assinar o termo de compromisso, solicitar. Mas nós colocamos projetos na área tecnológica, nós colocamos projeto para construção e reforma de escola, nós colocamos projetos pedagógicos que requerem recursos. Então, eu penso o seguinte, que a nossa cidade ela vai melhorar muito os nossos projetos, acima de todos, são para modernizar e desenvolver aquela cidade. Nós temos uma cabeceira de Dutra muito grande, nós temos um distrito industrial com acesso fácil tanto para o Rio de Janeiro quanto para São Paulo. Nós estamos próximo do arco rodoviário, que pode ligar Queimados ao centro-oeste, pode ligar Queimados ao interior do sudeste, pode ligar para o sul. E nós temos um distrito industrial pujante, nós temos muitas indústrias lá, mas ainda cabe mais indústria. Nós vamos trabalhar o fortalecimento do distrito industrial, que gera emprego também. Que gera emprego, porque gerando emprego para os nossos munícipes, eles vão utilizar lá. Queimados é muito grande, muito forte. E eu sempre digo para os meus alunos na Estácio, né, quando eles me perguntam sobre Queimados, e eu digo para os meus alunos lá de administração e marketing, dá uma volta na cidade, você já reparou que em Queimados tem 3 bancos Itaú? Já reparou que tem 3 bancos Bradesco? Já viu banco num lugar que não tem dinheiro? Então, tem muito dinheiro circulando naquela cidade e nosso pensamento é fazer com que circule mais ainda, fortalecer o comércio local, fortalecer as empresas do distrito industrial e buscar mais. O ex-prefeito Max, deputado, ele transformou o distrito industrial num grande balcão de empregos. Muitas indústrias chegaram porque ele buscou essas parcerias do governo do Estado, do governo federal. Nós queremos manter essa parceria para desenvolver a cidade de Queimados, tendo emprego com educação de qualidade, sonhar com uma saúde para todos, uma saúde que verdadeiramente seja humanizada e não esteja só no papel, mas uma saúde que possa atender o cidadão, que ele possa encontrar o médico nos postos de saúde. Por isso que nós estamos colocando a unidade básica de saúde em vários bairros da nossa cidade. Agora mesmo, nós vamos inaugurar nos próximos meses agora mais 3 unidades dessas, para aproximar a saúde da população. Nós sonhamos com isso. E, sinceramente, um braço forte que nós temos na cultura, nós temos um teatro lindo para 200 lugares, um teatro-escola, que funciona na Escola Municipal Metodista, e aumentar mais a participação da cultura da nossa cidade. Nós temos muitos artistas que saem da cidade para realizar os seus trabalhos fora de Queimados. Nós queremos fortalecer essa área da cidade. Lenine, o Hugo Lima, ele está mandando uma pergunta até bem interessante sobre fake news. Né? O senhor falou agora de escola segura, né, que funciona junto com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal. Ele está perguntando, secretário, qual foi o maior desafio da Prefeitura junto à sociedade com diversas fake news em relação às escolas? Como, por exemplo, falar que está faltando ônibus, faltando merenda.
Como é que foi o trabalho da secretaria perante isso? Bem, nós temos, e é natural em todo o país e em todo o mundo, existe a oposição. E existe uma oposição que é uma oposição inteligente, que vai tratar conosco com projetos, vai tratar conosco, vai discutir política pública, ele vai procurar entender o porquê que não se realizou a obra tal, porquê que não aconteceu aquilo. Perfeito, não há problema nenhum. Não há dificuldade de discutir política pública, porque o prefeito foi eleito para isso, escolheu a sua equipe, escolheu diversos secretários para cada um responder pela sua pasta. Agora, a dificuldade que nós temos, infelizmente, com alguns setores da oposição, eles não têm projetos, como não tem projeto para apresentar, como não tem conhecimento da área, uma grande maioria deles querem discutir o lado pessoal, e aí, para discutir o lado pessoal, ele não consegue descobrir nada que vá atingir o lado pessoal, ele começa a atingir e criar fake news. Então, de vez em quando, criam que amanhã não vai ter ônibus, amanhã não vai ter merenda, amanhã não vai ter professor. E aí, se você tem uma escola que falta 4 professores, e diz que não tem professor na rede de ensino, nós temos 1.100 funcionando. Queimados não tem professor, tem 1.100 funcionando. Nós fizemos um concurso agora e todo mundo viu, o concurso é público. Queimados é um lugar tão ruim de trabalhar na educação que nós abrimos 60 vagas, teve 15 mil inscritos. Então, você tem noção como é que as pessoas querem trabalhar em Queimados. E eu acho ruim o político que utiliza de fake news para atingir a nossa cidade, porque é esse mesmo político que diz que depois quer governar a cidade. Ele fala mal da cidade que ele mora, fala mal da cidade que ele quer, e depois que ele mora, ou que ele não mora, mas ele quer governar, e depois ele quer disputar a eleição. Como é que a gente trabalha isso? Nós fizemos agora, há pouco tempo, tivemos o privilégio de, nós temos lá uma professora, a professora Mitz, foi até recebida pelo governador há pouco tempo. Ela foi homenageada porque ela fez um trabalho lindo na Escola Municipal Cintila Wexson, falando das fake news, vacinas contra fake news. Porque muita gente também fala que não tem que vacinar para o sarampo, não tem que vacinar para a gripe, não tem que procurar os postos médicos no período, porque se você toma uma vacina para a gripe, você fica gripado, eles inventam umas coisas assim. E a gente ela fez um trabalho tão lindo que ela foi premiada no Instituto Paulo Freire e foi premiada. Foi matéria de jornal, foi matéria do Jornal Extra, foi matéria de diversos jornais, e foi convidada pelo governador, foi recebida pelo governador, o governador deu um abraço e destacou o trabalho dela no combate das fake news. Fake news, sobretudo de serviço público, e aí nós estamos falando de educação, saúde, no geral, e as fake news das vacinas. O combate é trabalhar. Você me perguntou como é que você vai fazer para combater isso. Trabalhando. Ele foi lá, mentiu, disse que não ia ter ônibus num dia, no outro dia tinha ônibus. Ele foi num dia lá, disse que não ia ter merenda. Eu, de manhã, acordei cedo, fui para a escola, experimentei a merenda, estava maravilhosa, os alunos comendo, fotografamos e mostrando. Falando a verdade, o dia que tiver alguma dificuldade, o próprio secretário ou prefeito vai nas redes sociais, vai colocar no jornal, chama a imprensa e vai dizer assim, olha, amanhã nós temos dificuldade. Falar a verdade para a população, porque nós vivemos na sociedade da informação, é muito rápido. No passado, quando faltava um professor, a pessoa tinha que telefonar e no orelhão telefonar para falar com a imprensa. E talvez a matéria de jornal só ia sair 2, 3 dias depois. Hoje, o pai do aluno, ele fotografa a porta da escola e coloca na rede social, no mesmo instante, já está no Japão, já está nos Estados Unidos. Então, nós temos uma sociedade da informação, mas nós pedimos sempre à população que trabalhe com os ensinamentos da administração. A informação tem que ser verificável, tem que ser confirmatória e ela tem que ser segura. Cuidado para quem está te dando informação. Essa pessoa quer o lugar do prefeito, quer o lugar do secretário, quer o cargo do assessor técnico que está lá, quer o cargo do professor, mas não tem compromisso com a verdade. Não sei se ainda dá tempo, tem uma pergunta do Lucas que tem um pouco a ver com isso, ele está assistindo o programa. Ele disse que o senhor usou um advogado da máquina em um processo pessoal e que o senhor atenta contra a liberdade de imprensa e de expressão. Bem, eu não atento contra a liberdade de imprensa nenhuma, porque eu nunca pedi à imprensa para não falar nada sobre mim, muito pelo contrário. A imprensa tem liberdade, eu acabei de receber
o Jornal Extra semana passada para fazer uma matéria sobre o Fundeb, visitou as minhas escolas, as nossas escolas, né? Desculpe, é que é um pertencimento na educação que nós temos. Não há nenhum problema com censura, nada disso. Se eu não usei um advogado da máquina, eu tenho assessoria jurídica, e a minha assessora jurídica se chama Kátia Dias. Então, a advogada da máquina que trabalha na educação se chama Kátia Dias. O fato de eu ter ações na justiça com advogados que trabalham na prefeitura, desde que eu pague as custas e recolha a justiça, eu não estou usando o advogado da máquina. Até porque não há problema nenhum de um advogado exercer a sua função, sobretudo se for para defender a máquina. Mas, nesse caso, não. A minha assessora jurídica se chama Kátia Dias. Lenínio, voltando a falar de informação segura, correta, você falou do concurso, né, que foram 60 vagas, mais de 15 mil inscritos. Em que pé está isso? Esses professores já foram chamados, vão ser chamados? Sim. Como é que está esse processo? Sim, nós fizemos um concurso, as provas foram realizadas em novembro. Hoje mesmo os professores já começaram a se apresentar. Nós realizamos um concurso para 64 professores, para naquele momento cumprir uma exigência de um TAC que nós assinamos, eu, prefeito, e o procurador do município, para atender as vagas que surgiram através do falecimento de alguns professores e da aposentadoria de alguns professores. Mas esse concurso é um concurso que, nesse momento, nós chamamos 62 professores, mas nós vamos chamar mais de 100 professores depois desse, porque nós temos lá um regime especial de trabalho em andamento, e nós vamos ter que substituir para professor concursado, e eu sou defensor do concurso público, eu prefiro. Tanto é que nós realizamos um contrato provisório, esse contrato foi aberto de forma pública, ninguém indicou, como acontece em outros lugares, mas eu sou a favor do concurso público. Eu entendo que o professor precisa ter estabilidade e paz em sala de aula para ministrar o seu trabalho. Lenin, tem uma pergunta do Thiago Naval, porque muito se especula nessa época, principalmente agora, pré-eleição. Thiago Naval é candidato a vereador, né? É importante dizer isso. Ele está perguntando aqui sobre que não é com a máquina, é fora da máquina. É oposição. É oposição. Ele tá Mas é bom garoto, eu gosto muito dele. Porque existe a possibilidade do Max Lemos ser candidato a prefeito de Nova Iguaçu, né? E ele está perguntando se existe a possibilidade do seu irmão, que é o ex-prefeito Max Lemos, vetar a sua possível candidatura à prefeitura de Queimados, caso o Max desista de concorrer em Nova Iguaçu. Primeiro, Thiago, dizer para você que é um privilégio falar com você. Você é um bom garoto. Eu quero que Deus abençoe a sua vida e você tenha sucesso na sua empreitada. E se você for vereador de mandato, eu tenho certeza que nós teremos uma pessoa de bem para lá. Você é um bom garoto. Dizer para você, Thiago, que eu coloquei o meu nome à disposição do grupo político. E se o meu nome for aprovado para ser um candidato, eu serei o candidato. Então, nós não temos... eu não posso te responder algo que você está trabalhando na conjectura. Então, você está conjecturando. E se eu começar a conjecturar, eu vou perguntar a você, será que o seu prefeito vai desistir, porque ele disse que seria candidato a prefeito, mas já estou sabendo que ele está se juntando com outros, ele não era uma pessoa que estava disposta a nos enfrentar. Então, se eu ficar conjecturando, vai cair na conta do seu prefeito, que ele, na verdade, teve medo de disputar com a gente, se juntou com o outro. Então, melhor não conjecturar, né? Meu nome está à disposição. Se o grupo político entender que é o meu nome que deve ir para as urnas, eu estarei com muita vontade nas urnas. Eu conheço aquela cidade como poucos e sei das suas necessidades e sei do que o nosso grupo político fez. É por isso que eu tenho coragem para poder ser candidato. Mas eu dependo do grupo político escolher, e aí são muitas pessoas. Agora, Lenine, você também, além de secretário de Educação, você atuou, quando o Max foi candidato, você foi coordenador, né? Atuou ali como coordenador político. Ou seja, você já tem essa experiência como secretário municipal de Educação, também atuando nos bastidores assim, de uma campanha política. Você, então, já tem essa predisposição a ser realmente, de fato, esse candidato a prefeito, já que você tem essa experiência como secretário de Educação e também por já ter coordenado, vamos dizer, uma campanha política, você tem
está mais destinado a isso mesmo? Eu penso que a primeira coisa que você deve dizer à população é que existe alguém que está cuidando de tudo isso acima de nós. E eu acredito muito em Deus. Eu tenho muita fé, muita fé. E eu coloquei o meu nome para ser candidato, primeiro para Deus. E disse a ele que, se for da vontade dele, eu serei candidato. Se não for da vontade dele, nada vai acontecer. E eu não era o candidato, não tinha colocado meu nome à disposição, mas ele colocou no meu coração o seguinte: coloca teu nome à disposição, porque se você colocar o seu nome à disposição, as pessoas vão poder escolher. Até então, eu estava observando tudo o que estava acontecendo, mas eu comecei a ver alguns candidatos surgirem da oposição e agredindo demais o nosso governo e o meu prefeito, e eu coloquei o meu nome à disposição, dizendo o seguinte: se o grupo político entender que chegou a hora de ter um novo nome, um nome para respirar nas eleições, eu estou preparado. Eu fui candidato a deputado federal em 2014, e com todas as dificuldades que eu tive 15 mil votos no total, tive 10 mil votos na minha cidade. Só teve um deputado que teve mais voto que eu de 2014 para cá, que se chama Maxi Lemos, que é o meu irmão. Ele teve 12 mil votos para estadual, eu tive 10 para federal. Os outros deputados que disputaram a eleição, que são daquela região, um teve 8, outro teve 6, que é candidato, um teve 8, que é candidato a prefeito, o outro teve 6, que é candidato a prefeito, a deputada teve 4 lá. Então, além de coordenar diversas campanhas vitoriosas, eu fui candidato a deputado federal, tive 15 mil votos sozinho, com a minha esposa, a minha filha e 40 amigos. A cidade de Queimados entendeu que o meu nome era importante, votou 10 mil pessoas, votou em mim, eu tive 12% dos votos naquela época. E coordenei diversas campanhas, conheço praticamente todos os políticos daquela cidade, e os novos que estão chegando, a gente procura aconselhar, procura tratar. Agora, o nome vai para a rua, o nome vai para as urnas, e quem vai decidir isso primeiro é Deus, depois é o nosso grupo político, e depois a população me conhece, sabe que eu estou preparado. Além eu vou só fazer essa pergunta, porque além da educação, claro que eu acredito, né, por ser secretário de educação, professor, vai ser sua bandeira principal de um futuro, não tenha dúvida, campanha, mas quais outras bandeiras você também vai levantar durante essa pré-campanha ou durante a campanha política, tirando a educação, claro? Eu acredito que nós precisamos de uma cidade mais segura. Era isso que eu ia perguntar sobre a violência, já encaixando. Nós já temos números excelentes nesse ano, com as ações que foram feitas, e aí eu quero acreditar parte disso à educação, porque quando você melhora a educação, você melhora a segurança. Quando você melhora o sentimento de educação, melhora a segurança. Nós temos hoje, no São Roque, que era um dos bairros mais violentos da nossa cidade, o segundo melhor espaço de cultura do Brasil, que é o CEL, hoje atende 2.000 pessoas com cursos de padeiro, a informática, de música, a modelo. E nós temos lá de 6 em 6 meses turmas sendo renovadas, e o bairro que era mais violento da cidade de Queimados hoje é o menos violento. Eu acredito nesse investimento, no investimento de educação, de cultura e oportunidade para que as pessoas façam um curso e aí vão galgar o seu primeiro emprego. Nós acabamos de lançar a escola técnica, a FAETEC. Houve lá uma cerimônia, e nós trabalhamos o ano passado todo, junto com o deputado Max e o prefeito Carlos Vilela, para que no CIEP 023 fosse instalada a escola técnica, uma das mais modernas do Rio de Janeiro. Então, quais as áreas você vai trabalhar além da educação? Emprego, cultura, para melhorar a segurança. E aí, agora há pouco tempo, nós recebemos os números de Queimados, teve os melhores índices de crime, baixa nos índices de crimes dolosos desde 91. Então está revertendo esse quadro. Está revertendo, a cidade está mais segura, e mais, através do deputado Max, chegou lá o segurança presente, junto com o governador. A cidade, você entra na cidade hoje, tem policial para tudo quanto é lado, diminuiu os pequenos furtos, diminuiu violência.
todo dia tem operação policial. Então, nós vamos trabalhar com esse foco, oferecer educação, oferecer cultura, oferecer possibilidade de emprego e uma aproximação maior do policiamento das nossas comunidades. E, é claro, trabalhar o desenvolvimento. Nós entendemos que a cidade precisa desenvolver. Ah, professor, o que você pensa da saúde? Saúde, ela infelizmente, um problema nacional e tem um problema muito sério que é importante dizer. Quando você melhora a saúde da tua cidade, as divisas, os outros municípios, todos são atendidos lá. Nós temos isso na educação, tá? É interessante dizer isso. Nós temos 5 escolas públicas na divisa, que 70% dos alunos são do outro município. Nós temos uma escola chamada Nelson Carneiro, na divisa com Nova Iguaçu, 70% de Nova Iguaçu. Nós temos uma outra escola chamada Paulo Freire, com a divisa de Nova Iguaçu, 70% de Nova Iguaçu. Tem a escola que a minha filha estuda, que é a Escola Municipal Birajara Ferreira, vem 2 vans de Austin para Queimados. Nós temos uma escola na divisa com Japeri, chamada Brandão, Escola Municipal Brandão, 70% dos alunos são de Japeri, estudam em Queimados, porque a educação melhorou. Se a saúde está melhorando, já acontece isso. Eu fui há pouco tempo no CETID, que é um centro de referência nacional em Queimados, e encontrei diversas pessoas do bairro Botafogo, de Miguel Couto, de Japeri, perdoei falar o nome dos bairros de outro município, e elas estavam lá aguardando atendimento, porque é referência. Então, nós vamos investir na saúde, vamos investir em educação, vamos investir em cultura e educação, melhorar a segurança, um acompanhamento maior, junto ao 24º Batalhão, que é o nosso batalhão, e desenvolver aquela cidade, criar emprego. Nós temos um parque industrial fantástico, com muitas possibilidades. Tem uma pergunta boa, ainda dá tempo de fazer, não sei que tem a ver um pouco com isso, que o seu grupo político, o grupo político do senhor não apoiou o atual governador do Rio, o Wilson Witzel, e tampouco o presidente Bolsonaro. É verdade. Isso atrapalha a relação com eles na atual gestão e, considerando esse fato, como vai ser a sua relação com os governos estadual e federal em um eventual governo Lenine? Bem, primeiro nós precisamos aprender com a história, né? O Rio de Janeiro sofreu muito já no passado, quando nós tínhamos governadores que não tinham boa relação com o governo federal e municípios que não tinham boa relação com o governo estadual. Isso é muito ruim. Então, aprendendo com o passado, nós vamos observar o seguinte, que a relação entre município e governo do Estado, município e governo federal, ela precisa se estabilizar após as eleições. Uma coisa é a eleição. Nós trabalhamos a eleição, escolhemos um candidato para ser governador e um candidato para ser presidente da República. Acabou a eleição, nós temos que olhar para o município. Nós temos que olhar para a nossa terra, com a nossa gente, não é fazer confusão com o governador. Imediatamente, o deputado Max e o prefeito Vilela foram visitar o governador eleito, o governador Wilson, e se colocaram à disposição. Queimados está à disposição, o mandato do deputado está à disposição. Nós precisamos ajudar o governo, melhorar. O governo está em crise, o governo do Estado está em crise, e nós precisamos continuar vendo a nossa cidade crescer e desenvolver. E a relação de Queimados com o governo do Estado, com o governador, é excelente. O governador acabou de conosco, está lá o segurança presente em Queimados, porque o nosso deputado Max indicou e foi atrás e resolveu o assunto. Às vezes a pessoa indica e não corre atrás, com um papel debaixo do braço não vai resolver. Nós acabamos de receber, de iniciar as obras da FAETEC, fruto da boa relação da nossa cidade, do deputado Max, do prefeito Carlos Vilela, do nosso grupo político com o governador. O governador acabou de nos ajudar, está licitando agora, acabamos de licitar 60 milhões de obra numa região pobre do nosso município, que jamais nós teríamos condição de realizar aquela obra sozinho. Nós precisamos de parceiro. E o governador foi parceiro, o governador, com a sua equipe, visitou o local, recebeu o projeto, está licitando agora, nós vamos beneficiar muitas famílias, 6 bairros, fruto de uma relação boa com o governo estadual. Nós temos diversas rubricas no governo federal que estão sendo liberadas
e o presidente Bolsonaro está liberando essas rubricas independente de nós termos trabalhado a sua eleição ou não. Eu torço para que o governo isso dê certo, porque eu sou fluminense, olha, eu sou Flamengo, tá? Mas eu sou fluminense no sentido de nascer aqui no estado do Rio de Janeiro, e torço para que o Bolsonaro dê certo, porque se o Bolsonaro der certo, se a gestão dele der certo, o Brasil vai ser abençoado, o Rio de Janeiro vai ser abençoado, Queimados vai ser abençoado. Não adianta político ficar brigando com o governador e ficar brigando com o presidente da República. Não vai ajudar a cidade. Vai ficar brigando, fazendo fofoca, fazendo mal para a nossa cidade. Então, se for para o bem da nossa cidade, nós vamos sim, com o pires na mão, nós vamos lá solicitar os benefícios para a nossa cidade. Eu mesmo, hoje, fiz vários acessos ao MEC, liguei para Brasília, liguei para o MEC, e sabia que isso ia acontecer agora, né? Eu soube que eu vi a entrevista de um pré-candidato de Queimados aqui que disse assim, por que as obras só acontecem em ano de eleição? E me permita falar sobre esse assunto, porque esse pré-candidato não pode nem utilizar o desconhecimento da ilicitude dos fatos, né? Até porque ele é advogado, deveria pensar nisso. É político. Como é que vai falar que obra só acontece em ano de eleição se o governo Bolsonaro assumiu o ano passado e teve que arrumar a casa da sua forma, nomear os seus ministros? Pra você ter noção, nós estamos indo para o 5º presidente do FNDE, 2º ministro da Educação. Então, demora startar. Lá no MEC, por exemplo, tem muito problema ainda que a gente não consegue resolver, porque as equipes foram desmontadas, que é do jogo. Agora, começou a acontecer. O governador Wilson, por exemplo, pegou o Estado com muitos problemas, está organizando a questão da segurança e observando as verbas, tem aí o pacto com relação à privatização da SEDAI, tem a questão das intervenções que vão precisar ser feitas, arrumando a casa. Então, não é fácil. O presidente da República entrou, o governador entrou, imediatamente liberar verbas para o município. Muitos dos nossos projetos estão lá. Agora, tem que ter planejamento, tem que ter organização, tem que ter direção e tem controle. Todos os dias nós abrimos lá o sistema para ver se o governo Bolsonaro e o governador Wilson estão nos ajudando. Estão porque nós mantemos essa relação. Então, você perguntou, num possível governo Lenine Lemos, a relação será a melhor possível. A eleição passa e nós vamos cuidar de governar. Aliás, hoje eu recebi uma ligação, eu quero falar isso aqui em público, do deputado Hélio, e ele falou isso comigo. Falou, eu quero colocar dinheiro na cidade de Queimados, independente das questões de relação. Por quê? Porque eu sou da Baixada Fluminense, eu nasci na divisa aí com Queimados, e eu amo essa cidade, eu quero ajudar. É assim que político faz. Ficar fazendo confusão, ficar arrumando problema, não é do nosso grupo político. Nosso grupo político é o bem da cidade. E só quem perde a população, né? Só quem perde a população. A gente está quase terminando, Lenine, mas eu tenho que agradecer a sua audiência mais uma vez, que está muito boa. Mais um recorde de audiência aí do nosso Estúdio B. E muitos elogios à sua pessoa também. A Vanessa Corina está aqui, é o mais preparado, é o secretário mais preparado. A Vanessa Corina é concursada do município. Então tem muitos elogios também. Conheço. E assim, eu vou te fazer uma pergunta, eu queria que você desse a sua avaliação sobre o governo Vilela, né, que é o atual prefeito de Queimados, sucedeu o Max Lemos, vocês são a situação, né? E complementar com um questionamento da Márcia Frazão, que ela fala, ou seja, pergunta o que você acha do governo Vilela, e a Márcia questiona o seguinte: você faz parte da atual gestão que ficou 12 anos, que está 12 anos no poder e conseguiu durante esse tempo fechar a maternidade, deixar o legado de cidade mais perigosa do Brasil, acabar com o carnaval, acabar com outras festas da cidade, fará outros enormes problemas. Como o senhor, como prefeito, o senhor consegue mudar esse quadro? Bem, qual foi a primeira pergunta? Primeiro, a avaliação do governo Vilela, a sua avaliação pessoal. E depois responder esse questionamento da Márcia Frazão. Primeiro eu quero dizer que o meu prefeito e meu amigo, Carlos Vilela, ele foi presidente da Comissão de Emancipação da nossa cidade, conhece a nossa cidade como ninguém, é apaixonado por ela. E eu quero devolver a pergunta para essa pessoa ou para outra, dizendo o seguinte: qual foi o município
que de 2014 para cá, quando se instalou a crise no Brasil, conseguiu desenvolver um grande trabalho com todas as dificuldades que o Brasil estava passando. O Vilela é um homem honrado, um homem honesto, morador daquela cidade, não mudou da casa que ele morava e mora, e manteve o governo de pé, apesar de todas as dificuldades. Tem um coração enorme, é um grande amigo, é uma esposa linda, maravilhosa, que é a Lúcia, a gente chama de Lúcia do Bem, olha o apelido dela. Para a primeira-dama ser chamada de Lúcia do Bem pela população, é porque é uma pessoa muito querida e amada de todos nós. Eu avalio o prefeito Vilela como um vencedor, porque ele venceu a crise. Nós passamos 3 anos com muita dificuldade, ele recebeu o município no momento de crise. E olha que é o mesmo prefeito que essa oposição dizia que não ia ganhar as eleições, porque ele tinha 0,2% na pesquisa, e quem nós derrotamos tinha 39%. Nós começamos a campanha do Vilela com 0,3%, e ele venceu as eleições, porque é um homem honrado, porque o nosso grupo político está há 12 anos aí, mas ele está há 12 anos renovando aquela cidade. Eu não sei se tem tempo, mas eu poderia falar aqui, todos os bairros da cidade que nós passamos, nós temos uma intervenção. Todos os bairros do nosso grupo político. Você vai pegar o bairro Santa Catarina, intervenção total, saneamento, asfalto total. Você vai pegar o bairro Valdoriosa, recebeu 1.500 unidades da Minha Casa Minha Vida, para lá foram 6.000 pessoas. Um terreno custava R$8.000, hoje custa 50. Você vai no bairro Fanchen, é um bairro que, com exceção da principal, todas as ruas foram saneadas e asfaltadas, está completando, vai completar agora, mas tudo que se tem lá foi saneado e asfaltado pelo nosso grupo político. Quem renovou aquele bairro fomos nós, além de instalar a delegacia legal, Detran, nós vamos instalar agora a escola técnica, o prédio da prefeitura está sendo construído, que nenhum governo fez, a cidade tem 29 anos, em 12 anos, o primeiro grupo político que decidiu fazer uma sede própria para sair do aluguel foi o nosso grupo político. Aí você vai na cidade que não tinha muita movimentação na cidade, mobilidade para você se locomover de um lado para o outro, porque só tinha um viaduto, né? O então prefeito Max construiu um túnel e lá ligou os dois lados através de um túnel, e nós temos 365 dias por ano. O ano passado, em 2019, o túnel ficou fechado 5 dias por causa da chuva, porque chove qualquer túnel nesse Brasil. Vale do Angabaú, em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, onde tem túnel nesse Brasil, quando chove, fecha 40 minutos. Nosso lá fecha 40, 50 minutos, a bomba bota a água para fora e a população continua circulando. Sem aquele túnel, nós íamos ter muita dificuldade no nosso viaduto, que a cidade cresceu muito, muita construção. E aí a oposição vai lá e pega a foto quando o túnel está cheio e diz que o túnel enche. 365 dias por ano, 5 dias de 2019. E se ficou fechado 40 minutos. Então eu gosto muito da palavra renovação. Nosso grupo político vai continuar renovando aquela cidade. Se nós temos o CEL lá no São Roque, foi fruto desse grupo político, nós temos um centro de terceira idade referência no Brasil. O problema é que a oposição não visita. Tem que visitar, porque eles só reclamam daquilo que interessa para eles. Mas eu quero primeiro qualificar o Vilela como um vencedor, um homem de bem, vencedor. Venceu a crise. Nós passamos 3 anos com muita dificuldade, mas vencemos a crise. Com relação à pergunta dos 12 anos, como eu vejo que a maternidade não fomos nós que fechamos, foi os empresários, e nós compramos a maternidade para deixar para a população. Está lá. Nós recebemos o município com uma demanda muito grande na educação de vagas de escola. Nós não só resolvemos a demanda, como aumentamos a demanda, porque melhorou a qualidade, as pessoas estão tirando os filhos da escola privada e colocando na escola pública. E a minha filha só estuda na escola pública por isso, porque ela não foi bem atendida na rede privada, dentro das suas necessidades, e hoje ela está estudando na escola pública e está alfabetizada, é linda, maravilhosa e apaixonada pela nossa merenda. Lenine, eu vou te cortar porque o nosso tempo está curto. Por que está tão bom? Nosso tempo está curto, eu vou só pedir para você olhar para essa câmera aqui,
para se despedir dos nossos telespectadores, mais uma vez, obrigado pela audiência. Eu vou te deixar uma última pergunta, que é... Para levar para o coração? Não, é para você avaliar, você avaliou o governo Vilela. Agora eu quero que você dê uma nota de 5 a 10 para a sua gestão como secretário municipal de educação e olhando para ali, se despedindo dos nossos telespectadores. Bem, eu queria primeiro me despedir da minha equipe da educação, dizer para a população de Queimados que nós não fazemos nada sozinho. Se tem alguma habilidade no secretário, é saber montar a equipe. Então, eu quero mandar um beijo para a equipe da educação, para os meus professores apaixonados, professores que efetivamente querem fazer a diferença na educação do nosso município e do Brasil. E se eu posso fazer alguma avaliação da nossa gestão, eu vou fazer a avaliação dizendo que nós somos a equipe que mais cresceu na região metropolitana,